Fala, galera. Vamos lá responder essa prova aí do concurso de Mamanguape, né? Provinha fácil, né? Muita gente aí vai fechar, vai acertar as 40, né? 39, muita gente 39, muita gente com 38. Então, é aquela história. Quem acertou de 37 para baixo tem que ter uma titulação muito boa para poder chegar junto aí, né? Concorrer. Quem está com 37 questões e tem pouca titulação, provavelmente não vai conseguir essa aprovação aí dessa vez, né? Então, quem está colado ali 38, 39, 40 questões e está no páreo ali na questão de ter uma titulação boa, tem chance aí de ser aprovado, certo? Como eu já comentei no grupo, né? Essa prova, o elaborador, ele meio que teve uma certa preguiça aí de fazer questões melhores, né? Questões mais elaboradas do ponto de vista aí, né? Considerando o concurso público, de uma prefeitura, né, de uma cidade grande aqui da Paraíba. Não que uma cidade pequena deva ser uma prova fácil também, né, como foi essa daqui. Mas, assim, que todas as provas precisam ser bem elaboradas, com uma questão que seja mais difícil do candidato responder, né? Porque, assim, é aquela história, todo mundo estuda, 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 né, dá o gás e aí chega, todo mundo acerta quase tudo porque as questões são muito fáceis, né? Então, teve muito aqui nessas questões, a gente vai ver isso, aquela situação de encontrar as palavras de exclusivamente, apenas, somente. Então, tudo isso são palavras que elimina, né, praticamente a questão, né, a alternativa. Então, analisando essa daqui, essa primeira, né, a dança no desenvolvimento da cultura corporal e como ela pode ser integrada ao currículo da educação física escolar. Então, qual é a importância, né, da dança nesse contexto? E a letra A já é o gabarito, né, porque ela coloca aqui exatamente a condição da dança dentro do aspecto da cultura corporal, certo? Veja a letra B, né? A dança é importante apenas, né, para o desenvolvimento das habilidades motoras. Não, apenas já vai eliminar, vai limitar demais, né? A dança deve ser restrita, né, às atividades extracurriculares? Não. A dança não tem relação com a cultura corporal? Tem, totalmente ligada a isso, né? Aí tem uma questão aqui relacionada à letra E, né? A dança é importante para o condicionamento físico dos alunos? É importante, né? Tem esse aspecto. Porém, o contexto da questão aqui não é esse, né? De saber se a dança é importante para a educação física do ponto de vista do condicionamento físico, e sim relacionado ao desenvolvimento da cultura corporal, né? Integrada aí ao currículo da educação física escolar. Então, é importante que a dança faça essa contribuição para o desenvolvimento integral do aluno, né? Do ponto de vista físico, emocional e social. Então, aqui, ó, letra A, né? Correta aí, beleza? Vamos aqui para essa questão 22, entender essa perspectiva aqui do jogo, né? De acordo com o modelo pedagógico crítico superador, qual é o papel do jogo na educação física escolar? Então, a banca está querendo saber aqui, né, dentro desse aspecto, do jogo relacionado à perspectiva crítico superadora, certo? Então, apesar do jogo ser o elemento fundamental, central, do ponto de vista da abordagem construtivista, né, lá do João Batista Freire, o jogo é elemento comum em todas as outras abordagens também, do ponto de vista de ser conteúdo da educação física, né? Mas aqui a gente precisa analisar de acordo com a perspectiva crítica superadora. E aí você veja, letra A, uma forma de recreação. Não, a crítica superadora, né, não vai tratar dessa perspectiva de recreação da educação física. Um meio de reforçar o conteúdo acadêmico de outras disciplinas? Também não, né? Não vai pensar em outras disciplinas. O jogo pode ser utilizado como recurso pedagógico que contribui para o desenvolvimento integral do aluno? Aí sim, né? Um contexto bem interessante aqui, ó. Letra D, uma atividade que deve ser utilizada apenas, olha a palavrinha novamente, né? Apenas como recompensa? Não. Uma estratégia para reduzir o tempo de ensino teórico na educação física? Também não, né? Reduzir o tempo teórico como estratégia, isso aí não. Então, 22 aí, letra C, tranquilo, né? Vamos para 23 aqui, entender o que é que essa questão estava pedindo, né? E aí, já adiantando, pessoal, algumas questões eu vou passar direto, porque não tem nem o que discutir, né? Só você olhar e ver que você tira, né? Sem ler, né? Sem ler, inclusive,
a pergunta, você olha assim para as alternativas, foco exclusivo, né? Enfatiza a competição, aí você pensa que está falando de educação física escolar, competição explícita, né? Prioriza a flexibilidade dos alunos e menos a força. Não, né? Não deve ser restrita a atletas de alto rendimento, mas separando por níveis de desempenho, vai separar os alunos por nível de desempenho na aula de educação física escolar? Nada a ver, né? E aí, letra E, integra diferentes modalidades de ginástica, valorizando a cooperação, a criatividade e a expressão corporal, né? Porque isso características da ginástica geral, certo? Então, letra E aqui na questão 23, né? Na questão 24, aí tem uma questão para a gente entender isso aqui, né? Foi até um comentário aí agora, uma pergunta, né, de colega aí do grupo que questionou se cabe recurso aqui nessa questão, né? E aí não cabe recurso, já vou adiantando, pelo seguinte, ó, como a ludicidade pode ser utilizada como estratégia pedagógica na educação física escolar, certo? A ludicidade como estratégia pedagógica, certo? Enquanto estratégia pedagógica na educação física escolar, ela nunca vai ser uma forma de entretenimento, certo? Então, não pode ser. A ludicidade pode ser uma forma de entretenimento na escola? Pode. Como? No intervalo, né? Pode-se utilizar o lúdico para entreter os alunos no intervalo da escola, né? Em eventos esportivos, em gincanas, em qualquer outra situação, a ludicidade pode ser uma forma de entretenimento, menos como estratégia pedagógica nas aulas de educação física escolar, certo? Por esse motivo, não cabe recurso aí, considerando que né, a pessoa tenha marcado a letra A. Letra B aí, para reforçar a disciplina e a ordem na sala de aula, né? Não pode ser utilizada a ludicidade para reforçar a ordem na sala de aula. Letra C, promover a aprendizagem significativa através de jogos e brincadeiras desenvolvendo as habilidades. Aí sim, né? A ludicidade nessa perspectiva, né? De desenvolver aí os jogos e brincadeiras, as habilidades, né? Então, beleza. Substituir o ensino de conteúdos teóricos, não, né? Apenas atividades extracurriculares, também não. Beleza? Vamos lá, questão 24. Quais os fundamentos metodológicos do esporte educacional que diferenciam esta abordagem das práticas esportivas tradicionais? Então, a perspectiva do esporte educacional, né? Esporte educação, esporte lazer, esporte participação, né? Esporte de alto rendimento. Então, essas três categorias do esporte aí, aqui ele está tratando do esporte educacional, né? A ênfase na competição de alto rendimento? Não, né? Isso aqui é para o esporte de rendimento. Foco na seleção de talentos esportivos? Também não, né? Mesma coisa aí da letra A. Prioriza apenas desenvolvimento de capacidade física? Não. Promoção da inclusão, cooperação, desenvolvimento integral e do respeito às diferenças? Beleza. Exclusiva utilização de métodos tradicionais? Não, né? Então, 25 aí, letra D, né? São questões muito simples aí da gente analisar, né? Então, a maioria vai nessa pegada, certo? A maioria vai nessa pegada, aí eu vou adiantar algumas questões aqui, porque é a mesma coisa, né? Aquela mesma situação. Eu vou fazer o seguinte, nas questões eu vou só arriscar as palavras repetidas com esse aspecto aí de exclusivamente, essas coisas. Exclusivamente, avaliar apenas, né? Realizar teste físico no contexto de cada aluno, apenas, né? Em outras notas, resultados, aqui, teste físico, né? Quando está falando de avaliação aqui, no caso, é uma avaliação transformadora, a perspectiva não é realizar teste físico. Então, promover uma avaliação formativa, né? Ao longo do período, né? E aí, na perspectiva de desenvolver esse aluno de forma integral, né? Então, tem essa perspectiva aí. Aí, você vai para outra questão e vai encontrar a mesma situação, né? Aqui, ó, já começou, né? Exclusivamente, é a mesma coisa, né? Focar no talento esportivo, priorizar o treinamento, a metodologia de ensino tradicional padronizada. Então,
Aí a letra C aqui, no caso que é correta, é promover reflexão crítica sobre questões sociais, culturais e políticas. Então, a alternativa, você, ao ler, você compreende que ela está bem perfeita, bem encaixada para a questão, né? Essa questão 31 já começa também com a mesma condição, né? Eu não estou nem lendo a questão, aí você já vê aqui, ó, exclusivamente, né? Eu estou só marcando assim essas questões que, aqui, ó, apenas regras rígidas, né? Especialização precoce aqui, você já entende que, né, não tem nada a ver com essa questão, aumentar a competitividade, aí sobra a letra B, né? Você nem precisa ler a questão, o que é que está colocando, só riscando essas, vou riscar de novo aqui, eu passar mais uma, vou botar aqui no lápisinho aqui para riscar, e eu começo a riscar, focar apenas, não, criatividade corporal, né, pode ser essa, né, aí, de novo, né, enfatizar apenas, aí volta para cá, priorizar a competitividade, rendimento, exclusivamente de novo. Então, veja que você não precisa nem ler a questão, você vai só riscando essas coisas que não tem nada a ver com a educação física escolar e você já consegue eliminar, né, as questões e vai ficando com a resposta. Vamos lá, vamos responder esse 33 aí, né? Uma escola está adotando uma abordagem baseada no desenvolvimento motor para atender às necessidades de crianças em diferentes estratégias de desenvolvimento. Qual estratégia seria mais apropriada, né? Proporcionar atividades físicas de alta intensidade que sejam iguais para todas as idades e habilidades. De alta intensidade para todo mundo, sem diferenciar as idades, é complicado, né? Falando aí de desenvolvimento motor. Então, isso aqui não, né? Isso aqui a gente descarta, certo? Implementar um programa único de atividade física para todos os alunos, independente de suas capacidades, não, né? Vai ter alunos com deficiência, tem alunos que têm melhores condições físicas de fazer uma atividade, então não vai fazer esse programa único, né? Enfatizar a teoria do desenvolvimento motor sem aplicação prática das aulas, só a parte teórica, não, né? Adaptar as atividades físicas para corresponder ao nível de desenvolvimento motor de cada criança, proporcionando desafios adequados e progressivos, né? Então, aqui, ó, tá certinho, né? Concentração em esporte competitivo, isso aqui não tem a ver com a parte de desenvolvimento motor, né? E aí, identificar talentos, não é essa a ideia, certo? Então, 33 aí, letra D, certo? Vamos para ver aqui o que é a 34. 34, questão interessante, falando sobre dança aí, né? Inclusive citando, né, esse Rodolfo Laban, que aí é interessante conhecer o que é que ele propõe para a educação física escolar, o contexto da dança, para que se tenha esse conteúdo para outras questões, né? Essa é uma questão importante de análise para a gente conhecer o que é que ele diz, né? Porque quando pegar uma questão mais difícil sobre isso, conseguir responder de forma tranquila. Então, ó, o professor de educação física deseja incorporar elementos culturais na aula para enriquecer a compreensão dos alunos sobre diferentes culturas através da dança. Baseando-se nos princípios de Rudolf Laban, quais elementos devem ser integrados? Coreografias complexas e técnicas que não consideram o contexto cultural? Não considerar o contexto cultural é difícil, né? Coreografia complexa, movimentos padronizados sem permitir variações? Não, padronizados sem permitir variações não, né? Enfatizar a técnica e a precisão dos movimentos acima da expressão corporal? Não, a expressão corporal tem que estar acima de tudo, né? Do ponto de vista da dança, no contexto da educação física escolar, não é foco na técnica, certo? Elementos do movimento para permitir a expressão e compreensão cultural, aí, né, contexto já interessante, né? Focar aqui nos elementos do movimento, né? Para permitir a expressão e a compreensão cultural. Focar na dança apenas como forma de novo, né? Apenas como exercício físico? Não, né? Então, o 34 aí é uma questão interessante, né? Para conhecer um pouco mais sobre isso. Então, quem não conhecia, né? Esse autor, Rodolfo Laban, ou Rodolfo Laban, né? Não sei se vocês se considerem, dá uma pesquisada sobre ele, o que é que ele fala na educação física, né? Lá no Telegram tem material sobre isso, então é importante ler para uma próxima questão já estar atento a isso.
Questão 35, para promover a inclusão dos alunos, né? Diferentes habilidades e atividades físicas, um professor de educação física decide adaptar um jogo tradicional. De acordo com o Cherry 88, qual a estratégia melhor atende essa necessidade? Aí é sempre interessante, galera, essa questão de toda vez que a banca citar algum autor, é importante a gente ir atrás e conhecer, né? Eu mesmo não conheço esse autor, né? Inclusive, vai ser uma tarefa minha aqui na semana, dar uma pesquisada nesse autor para ver o que é que ele fala sobre isso, né? Mas dentro dessa lógica de entender a questão, né? Adaptar um jogo tradicional. Se ele vai adaptar um jogo tradicional, ele tem que manter as regras originais do jogo sem qualquer adaptação? Não, se ele já vai utilizar um jogo, ele quer adaptar um jogo tradicional, ele precisa mudar as regras, né? Segregar os alunos, não, né? Com deficiência, você já para aqui no início, nem lê mais. Alterar as regras do jogo para permitir diferentes níveis de participação e sucesso, garantir inclusão, aí sim, né? Show de bola. Focar apenas nos alunos com habilidades físicas avançadas, também não, né? Sem lógica, beleza? Eu vejo que são questões tranquilas, né? Mesmo a banca citando aí alguns autores, na verdade ela não cobra uma coisa muito específica, né? Questão 36. Nenhuma escola deseja integrar atividades lúdicas no currículo da educação física para promover a habilidade socioemocional dos alunos. Com base nos estudos que estimulou, em 2002, qual seria a abordagem mais eficaz? Jogos competitivos que estimulam a rivalidade? Negativo, né? Negativo. Jogos competitivos, não. Atividades lúdicas para envolvam a execução de movimentos corporais, exercício físico para fortalecer a disciplina e a resiliência dos alunos, também não, né? Atividades recreativas sem objetivos pedagógicos, também não, né? Atividades lúdicas que incentivam a cooperação e a resolução de problemas, né? Aí sim, a gente está falando aqui, ó, a banca está querendo saber sobre as habilidades socioemocionais, né? Então, essa parte aqui, essa letra B, é uma questão que não tem aquele viés de algo errado em relação às palavras, né? Atividades lúdicas que envolvam a execução de movimentos corporais, bacana, é interessante, mas não é o contexto das habilidades socioemocionais, certo? Então, por isso a letra B aí, a gente descarta e fica com a letra E, porque está falando de cooperação e resolução de problemas, certo? Então, letra E. Questão 37 sobre o processo histórico. Aí essa questão é uma questão interessante, vou até já destacar ela aqui, o número dela, né? 37 é outra questão importante para a gente pensar nas próximas questões, nos próximos concursos, na verdade, né? Sobre o processo histórico da educação física e a compreensão da corporeidade humana, qual das afirmações abaixo está correta? Veja só, é preciso entender isso aí, porque nesse caso aqui, né, a gente consegue eliminar algumas coisas, mas precisa saber de fato sobre a história da educação física aqui, ó. A educação física durante a Antiguidade Clássica era exclusivamente focada em práticas militares e não possuía qualquer relação com a cultura ou a formação do indivíduo. Qual é o período? Antiguidade Clássica, né? Então, Antiguidade Clássica, Grécia, né? Toda aquela perspectiva lá, não possuía relação com a cultura, tá errado isso, né? É o contrário. E não era focado exclusivamente só em práticas militares. Tinha isso também, mas não era exclusivo nisso, né? Então, letra A errada aí. Letra B, ó. Na Idade Média, a prática da educação física foi amplamente promovida pela Igreja, que via o desenvolvimento corporal como essencial para a vida espiritual. Veja, se você não sabe a história da educação física, essa questão pode estar certa. Essa alternativa aqui pode ser a correta, porque você não sabe, você está imaginando que a Igreja pensa que é importante desenvolver o corpo, o aspecto espiritual e tal, né? Mas, na verdade, a gente entende que, na perspectiva da história da educação física, né? a, a igreja ela fez o contrário disso aqui, né? Ela abominou a prática da atividade física, do exercício físico, nesse sentido de dizer que isso era um pecado, né? O culto ao corpo era um pecado, então era ruim para o espírito. Então, essa questão aí, né? Considerando essa lógica, também está errada. Durante o Renascimento, houve um ressurgimento do interesse pela educação física, onde o desenvolvimento do corpo começou a ser valorizado juntamente com o desenvolvimento intelectual. Aí sim, né?
no Renascimento, que é justamente pós-Idade Média, vem essa perspectiva aí de valorizar, sim, né, o corpo, né, mas não é uma perspectiva da igreja, é uma perspectiva de Roma, né, dos próprios gregos, nessa lógica de pensar que o corpo, né, deveria ser valorizado enquanto aspecto físico, né, para o aspecto mental, o aspecto social, então, inclusive, né, o desenvolvimento intelectual. Então, se considerava algo positivo, diferente do que a igreja pensava, né? No início do século XX, a educação física passou a ser vista unicamente como um meio de treinamento para atletas de elite. Não, né? Então, não era exclusivamente para isso, né? Vou colocar o computador para carregar aqui. Vamos embora. Letra E, a corporeidade humana na visão contemporânea da educação física é entendida apenas como aspecto físico do corpo? Não, né? Considera todas as outras dimensões. Questão 38. Em uma escola que segue os princípios pedagógicos, princípios da pedagogia crítica de Paulo Freire, os professores de educação física estão planejando um currículo que promove a conscientização crítica e a transformação social. Eles precisam escolher estratégias de ensino que se alinhem com esses princípios. Qual das opções a seguir melhor reflete essa abordagem? Então, pensando aí na lógica da educação física, né, na pedagogia crítica do Paulo Freire, certo? Desenvolver práticas corporais que discutam questões sociais, culturais e políticas, né? É uma questão aí interessante. Aí a gente vai analisar as outras, né? Letra B, focar exclusivamente na preparação dos alunos, competições, não. Implementar atividades recreativas, né? Sem contexto, não. Criar um currículo fixo, não. Currículo fixo, padronizado, não, né? Né? Ter essa flexibilidade do currículo, isso não é o mais adequado, né? Ensinar técnicas esportivas avançadas, né? Considerar o contexto social dos alunos sem considerar, né? Sem considerar o contexto, não. Então, questão 38 aí, a gente fica com a letra A, sabe? Questão 39, os professores de educação física em uma escola decidiram aplicar a abordagem construtivista de Piaget para melhorar a compreensão dos conceitos de movimento e corporeidade pelos alunos. Qual estratégia de ensino seria mais alinhada com essa abordagem? Então, pensando aí na perspectiva de Piaget, né? Reforçar a memória muscular através de atividades repetitivas, através de experiências práticas que permitam os alunos construir seu próprio entendimento dos conceitos. Veja, a gente quando está falando de Piaget, a gente está falando aí desse aspecto da, da criança que vai em busca do seu desenvolvimento, né? Criança que, que é um mini cientista, né? Que ela tenta fazer uma coisa, não consegue, aí ela tenta de novo e ela vai buscando ali as possibilidades por ela mesma, certo? Então, a ideia não é trabalhar esse aspecto de memória muscular, né? Através de atividades repetitivas. Garantir a correta execução do movimento através de instrução direta, né? Não é instrução. Veja o que eu acabei de falar. A criança, ela vai em busca da solução. Então, é solução de problemas por tentativa e erro, certo? Então, não é uma pessoa instruindo, dizendo, é assim, faça assim, faça assim. Então, a letra B aí nada a ver, né? Enfatizar a memorização dos conceitos teóricos, não, não é memorização, né? Focar a competição como principal meio de desenvolvimento motor social dos alunos, também não é a ideia de competição. Promover um aprendizado significativo através de experiências práticas que permitam aos alunos construir seu próprio entendimento, ó, construir seu próprio entendimento dos conceitos. Então, é a pessoa que vai em busca da solução ali do problema, né? Então, letra E aí, beleza? E a última questão aí, para fechar, considerando as diferentes tendências, né, e filosofias da educação física escolar, analise as seguintes afirmativas sobre os conceitos, princípios, finalidades e objetivos da educação física. Essa questão aqui, galera, é uma questão que realmente também precisa do conhecimento específico, né? Então, praticamente apenas duas questões, né, que você precisava assim realmente ter a noção exata do que se tratava o assunto para poder responder de forma correta.
O item 1, abordagem desenvolvimentista na educação física escolar foca-se no desenvolvimento de habilidades motoras básicas em crianças, enfatizando a progressão natural do controle motor, certo? Isso aqui está correto, apesar de que os PCNs, né, até foi um debate que eu fiz com um colega do grupo aí também, né, que mandou a questão para mim, a gente ficou debatendo ela, apesar de lá nos PCNs, né, falar que a educação física está focada nisso aqui, desenvolvimento de habilidades e enfatizando a progressão natural de aprendizagem motor, desenvolvimento motor, né? Essa questão ela é correta porque o controle motor é justamente o que é a base para o desenvolvimento de habilidades motoras e aprendizagem motor. Então, é como se fosse o controle motor, que é o contexto, né, do cérebro, desenvolvimento neural, é a parte superior para poder se ter a parte de desenvolvimento motor, aprendizagem motor. Então, não é uma condição errada aqui da questão, certo? Aí é interessante entender isso assim, ó, se a banca tivesse citado na, se ela tivesse citado aqui, ó, na questão que era para responder de acordo com o que se tem explícito nos PCNs, aí a gente poderia estar com recurso nessa questão, certo? Porque nos PCNs não está escrito enfatizando a progressão natural do controle motor, e sim enfatizando a progressão natural do desenvolvimento motor e da aprendizagem motor. Então, a gente poderia considerar um aspecto de recurso. Mas como ela não citou os PCNs, né, está falando de um modo geral abrangente, fica mais difícil de entrar com recurso nesse item aí, certo? Item 2, a perspectiva crítica superadora propõe que a educação física deve ser um meio para a transformação social, estimulando a reflexão crítica sobre as práticas corporais e suas relações com as questões sociais, culturais e políticas. Também correto 1 e 2, né? Abordagem, aí, galera, lembrando, né, eu sei que a maioria do grupo aqui já sabe, mas é importante porque sempre tem alguém que está entrando. Lembrando que a dica aqui nesses casos, né, de questões desse tipo, né, de itens, você responde um, dois, vai lá nas afirmativas para ver o que é que você consegue eliminar já, né? Então, a gente já sabe, né, a gente já sabe que tem que ter o item um e o item 2 na resposta. Então, o que é que a gente consegue eliminar aqui, né, nas, nas alternativas? A gente já consegue eliminar aqui, ó. Tá faltando o item um, então eu tiro a B. Né? Tá faltando o item um aqui, então eu tiro a letra E aqui, certo? Então, um e 2 tá faltando o item 2 aqui, né? Eu já tiro também. Então, um e 2 só tem na letra D, né? Por enquanto. Então, não, tem outra lá embaixo, né? Na letra A também, né? Aqui, a letra A aqui também, um e 2, né? Aí, beleza. Então, só tem agora a letra A e a letra E, né? Considerando que a gente riscou aqui, na verdade, a letra D, né? Então, a gente fica aqui com um, dois, correto já, né? A gente vai ver o três, que já está fora da jogada, mas a abordagem tecnicista visa especialização precoce em modalidades esportivas. Na verdade, não é abordagem tecnicista, né? Aqui, a banca trocou isso aí, é abordagem competitivista, né? Esportivista. A filosofia humanista da educação física busca promover o desenvolvimento integral do aluno, valorizando não apenas o aspecto físico, mas também os aspectos emocionais, cognitivos e sociais. Então, de fato, aqui, né, também correto, o 4, né? Então, um, 2 e 4 é correto, aí, de fato, letra A, certo? A educação física escolar, de acordo com a BNCC, deve focar exclusivamente condicionamento físico? Não, né? Sem lógica. Então, de fato, aí, só para confirmar, um, 2 e 4, letra A, beleza? Então, galera, provinha tranquila aí, apenas essas duas questões para se debater de fato com o aspecto do conhecimento específico, né? Deixa eu só ver aqui uma questão que eu acho que eu nem comentei ela, mas ela é interessante de se pensar. Uma questão que eu tinha visto aqui sobre jogos cooperativos. Eu acho que é essa daqui, ó. Como os jogos cooperativos podem contribuir para o desenvolvimento das habilidades sociais dos alunos. Inclusão, exclusivamente, não. Essa aqui é aquela questão.
Tem algumas questões que eu passei direto aqui, né? Mas tinha um que eu queria destacar aqui sobre essa questão dos jogos cooperativos. Mas eu acho que é essa mesmo. Uma dessas duas aqui. Quais os princípios pedagógicos fundamentais para a implementação de um programa de ginástica na escola? Sensibilização, não. Inclusão, diversidade, cooperação. Rendimento, não. Rigidez, não. Treinamento intensivo, não. Então, letra B aqui. 7. Os jogos cooperativos podem contribuir para o desenvolvimento das habilidades sociais dos alunos, fomentando a rivalidade, não. Promovendo a inclusão dos alunos. Ah, essa é essa mesmo, que eu tinha confundido aqui. Vamos lá. Como os jogos cooperativos, preste atenção, como os jogos cooperativos podem contribuir para o desenvolvimento das habilidades sociais dos alunos, certo? Então, ó, fomentando a rivalidade, não, né? Promovendo a inclusão dos alunos menos habilidosos, aí é uma questão que é para a gente analisar e pensar assim, ó, os jogos cooperativos têm como objetivo incluir os alunos, né? Incluir os alunos menos habilidosos, certo? Promovendo a inclusão dos alunos menos habilidosos. Então, essa letra B pode ser que tenha algumas pessoas que tenham marcado ela, né? Pensando que, de fato, nos jogos cooperativos, o objetivo é incluir os alunos menos habilidosos, né? A gente tem isso como perspectiva dos jogos cooperativos. Porém, é preciso entender o contexto da questão. Ela está querendo a questão que faça o desenvolvimento de habilidades sociais, socioemocionais, né? No contexto geral. Então, veja, focar exclusivamente nas habilidades motoras, não. Aí a letra D, por que que a letra D é a resposta, né? Desenvolvimento da empatia, comunicação e o trabalho em equipe, certo? Então, essa questão aí, a letra B, muita gente pode ter marcado aqui, mas não é a letra B, né? Porque, de fato, é importante incluir os alunos menos habilidosos, mas incluir os alunos menos habilidosos não é a resposta do ponto de vista do desenvolvimento das habilidades sociais, certo? Então, a perspectiva aqui é desenvolvendo a empatia, a comunicação, trabalho em equipe, né? Então, essa questão aí que eu queria destacar sobre esse aspecto dos jogos cooperativos, porque pode ter confundido muita gente aí e a galera ter marcado letra B, né? Mas não é letra B. Beleza? Galera, é isso, questão prova tranquila aí, né? E tem que ficar ligado para não dar vacilo com questões desse tipo, por exemplo, né? Porque você precisa fazer, ó, a leitura bem detalhada da questão, o que é que a questão está pedindo, né? Tem que destacar, tem que riscar aquilo que eu já falei, né, em outras aulas aí, em outros vídeos, para você não dar vacilo nesse tipo de questão, certo? Abraço, até a próxima aí, show de bola, valeu!